Muito boa tarde neste primeiro dia de junho, né? É uma quarta-feira, 2022. Bom, antes de mais nada, não se esqueçam de dar o like, se inscrever, né? Ligar o sininho e dar um pulo lá na nossa página do portal. Mais cedo hoje, tá certo? Mais cedo hoje, eu gravei um vídeo, tá certo? Sobre o que nós temos de novo aqui, né? Mentoria e consultoria agora à sua disposição. Então vamos lá, assistam esse vídeo, né? Através da página é possível vocês assistirem. E aí eu explico um pouquinho mais sobre a mentoria, a consultoria que eu coloquei, fiz aí uma divulgação aí no Instagram, Facebook, entre outros. Então vai lá, assiste e se você tem interesse, entre em contato, ali eu explico como é que faz e tal, tudo certinho, entre em contato, entre no nosso portal das commodities, tá certo? Aqui tem consultoria e mentoria, você clica, saiba mais, tá certo? Contratar consultoria não significa que você vai pagar nada agora, na hora de pagar nada, é a hora de você vir aqui e colocar a descrição de qual é o seu problema, para a gente saber se é uma consultoria, se é uma mentoria, tá certo? Para a gente ter uma ideia de qual desses dois você precisa, quanto tempo. A equipe vai entrar em contato com você, vai conversar, vai me consultar e a gente vai chegar aí num consenso do que é necessário ser feito ou não. Aproveita, porque não é para todo mundo, né? Primeiro que eu sou um só, tenho o meu tempo limitado, então a gente tem que encaixar isso tudo, tá certo? Então se você tem interesse, né, não se preocupe com o valor agora, pense em entrar em contato, ver as possibilidades e depois os valores, né? Porque as pessoas falam, eu não vou lá não, o Guto é caro, não vai dar. Vai lá, consulta primeiro, veja as necessidades, para depois a gente poder entrar nessa parte financeira. O importante é trazer soluções, tá muito bem? Então tá, então vamos olhar aqui o nosso... olha lá que a gente olha todo dia, né? O dólar, né? O dólar tá formando aí, né? Enquanto não fechar a semana, não pode dizer que está formando coisa nenhuma. O que eu tenho que dizer é que ele está aqui numa condição muito de queda, né? Ele está tentando fazer uma recuperação hoje, mas a gente já viu, né? Dias em que ele estava, semanas que ele estava muito negativo e terminou positivo, então a gente tem que esperar. Acredito ainda que o FIBO vai ser dos 100%, e se ele ficar namorando os 4,64 aqui, 4,60, na casa dos 4,60, se ele namorar muito tempo, ele vem buscar a casa dos 4,30. Então, vamos esperar. Semana que vem vai ser uma semana importante para entender para onde esse dólar vai. Inflação comendo o mundo afora, né? Milho no semanal perdeu um ponto importante, 91,63, mas também não acabou a semana. Tem hoje a quarta, né? Vai estar fechando em 2 minutos o mercado. Eu tenho gravado esses vídeos, tentando gravar mais cedo, porque está demorando muito tempo a subir no YouTube. Olha, tá? O YouTube está dando uma canseira, pelo amor de Deus. Mas enfim, ainda estamos aí a 1 minuto agora para fechar, mas a semana tem que encerrar. Faltam aí pelo menos 2 dias aí para a gente entender o que vai acontecer. CMN, deixa eu voltar aqui, tá? Nos 87, a minha projeção para ele é 85, né? Eu acredito que 85 ele vai, deixa eu pôr no diário, tá? 85 ele vai buscar esse fundo aqui, esse fundo é de abril, 7 de abril, né? Então eu acredito que ele possa vir buscar esses 85. E aí sim, aí vamos falar um pouquinho o que acontece com esse milho, tá certo? Os fundos, né? Quem opera milho lá nos Estados Unidos está jogando pesado aí para uma correção de preço do milho,
depois deles apostarem muito em alta, os números estão virando a favor, né, de vendas, né? O pessoal está começando a virar para venda. Quais são os fatores que ajudam isso? Primeiro, iniciou-se a colheita no Mato Grosso de milho. Já tem milho sendo colhido no Mato Grosso. Esse é um dos motivos que está caindo esse milho. Segundo, apesar do frio que nós estamos passando aqui, hoje é o dia mais frio do ano aqui em Pelotas, 0 graus hoje cedo, sensação térmica negativa, céu azul com sol, mas o sol não esquenta nada, minha gente, tá terrível isso aqui. A gente entende que não tem esse frio, não vai subir, ele está estacionado entre Argentina, Uruguai e metade sul do Rio Grande do Sul. No Uruguai eu vi temperaturas negativas aí, que os caras lá estavam horrorizados, como estava frio lá, uma sensação térmica, sei lá, menos 10, ou menos de menos 10, né? Então, uma coisa terrível, geladas, né? Heladas que eles falam, as geadas grossas, geada grossa, né? Parece, as fotos você olha e fala, nevou? Onde é que é isso? Não é geada mesmo, muito forte, mas ela não vai subir. Ao contrário, está subindo muita chuva, né? A frente desse frio aí está levando muita chuva, tem um alerta de chuva no Paraná e Santa Catarina, muita chuva no centro do Paraná, então ainda pode vir a beneficiar lavouras mais novas, né, no Paraná. As lavouras mais adiantadas já teve chuva suficiente aí para fechar o ciclo. Então, se não tivermos nenhum frio que prejudique a produção no norte do Paraná na segunda quinzena de junho, está garantido. Então, esses caras lá, eles levantam tudo que possa imaginar e eles olham muito agora nessa época para o clima. E o clima parece que está correndo bem nos Estados Unidos, parece que tem previsões boas para as lavouras americanas, mas a nossa colheita aqui e uma provável produção acima de 100 milhões de toneladas. Eu vou falar acima de 100 milhões de toneladas, porque se tiver alguma quebra, alguma coisa aí mais violenta para frente, ainda é um número bastante forte e a gente pode, o mercado pode ficar de certa maneira confortável. Deixa eu virar aqui. O que eu quero dizer com isso, né, para vocês? Quero dizer que nós vamos ter uma oferta agora de milho bastante forte, né? Normal, já começou a colheita está começando quase um mês antes, por causa dos plantios antecipados. A gente vai começar a ter essa oferta vai aumentar gradativamente daqui até o final do mês. Se não tiver nenhum frio que venha prejudicar as lavouras no norte do Paraná, que é um produtor importante, oeste de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, a gente vai ter a produção aí estimada, mesmo com as quebras de seca que ocorreram dentro da sazonalidade que o clima tem, a gente entende, eu não entendo nada, eu leio, né, de quem faz essas pesquisas, desde Conab até empresas privadas, que nós vamos produzir acima de 110 milhões de toneladas. Então é confortável e é uma oferta que vem praticamente um mês antes. Vai ter pancada no preço do milho? Já está tendo e pode ter até mais, tá? Só que isso vai depender da segunda quinzena de junho, em termos de clima, e vai depender também da continuidade de um tempo positivo para as lavouras de milho americanas. Então, se esses dois fatores ocorrerem, a gente pode ter uma correção forte no milho. Deixa eu ver se eu consigo aqui passar para vocês aqui no semanal, né? A gente pode ter uma correção bastante forte nesse milho. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar um ponto que seja um ponto coerente. Deixa eu ver. Vamos ver se fica bom para vocês enxergarem, porque às vezes fica meio pequeno. Tá certo? 85, né, é o preço que eu acho, que eu acredito que a gente possa ter, né, em cima desses valores aqui, ó, 86, mais ou menos aqui fica meio difícil a gente ver com gráfico assim. Então, 85, na casa de 85, né, entre 85 e 86, eu acho que é um valor interessante que esse milho
pode chegar exatamente porque foi o que a gente viu aqui, 85,50 em 12/4, tá certo? É 12, né? Em 7/4, desculpa, 7/4. Então, em 7/4 a gente teve esse número, né? Então, a gente pode vir buscar aqui esses valores aqui. No semanal muda, né? Porque ele faz o ajuste, né? É um problema o semanal para ver coisas longas. Mas, enfim, vamos lá. Então, 82 pode chegar, pode 82. Na verdade, ele pode chegar até perto de 62 aqui, tá certo? Porque, olha, a gente estava em 29,30 aqui, tá certo? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, tá? Ó, nós subimos em 510 dias, subiu 272%, né? É um saco quando ele faz isso. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar aqui dos 30 até... Não vou nem lá em cima, eu vou aqui, ó. Dos 30 até os 110. Ele subiu R$ 79,00, 256%, em 505 dias. É muita coisa, né? Então, se ele fizesse uma correção, deixa eu pôr aqui, 80 para 40, tá? Ele viria aqui na casa de 71, 72. Só que se a gente tiver uma condição muito boa de produção americana e uma oferta muito forte aqui de milho, e o chinês migrando dos Estados Unidos para o Brasil, tá? Ele faz derrubar a cotação lá em Chicago, porque ele diminui lá as exportações, as previsões são boas de produção, e começa a tirar um pouco do excedente nosso aqui, apesar de ainda ter os milhos, né, ter muito milho, e apesar de ele estar tirando o milho daqui de dentro, ainda os preços, tem muita oferta, os preços podem corrigir um pouco mais fortes. Então, ele pode vir no 72, como ele pode vir na casa dos 65, 62, 63, não está fora, né? Isso é um preço para muito tempo? Eu não acredito, né? Eu acredito que essa correção, ela possa vir, primeiro, que os compradores levaram o pau esse tempo todo, tá certo? Segundo, que tendo oferta, existe uma necessidade de venda e os compradores vão sentar em cima, mesmo que tenha demanda para a China, e pode ocorrer, sim, uma queda mais forte aqui para baixo, no 72, ou até mesmo perdeu 70 e quem sabe 65 aqui. Guto, é muito barato. Pode ser, mas os caras apanharam demais. Se tiver uma oferta grande, vai acontecer. Por quê? Mas o cara pode vender a soja, segurar o milho. Primeiro que a gente não tem condição de segurar tudo, porque o Brasil não tem condição de estocar isso tudo, né? Não existe espaço no Brasil para estocar tanto milho e tanta soja. Não tem. O Brasil tem a necessidade de exportar esse excedente porque não tem onde guardar. Então, esse é um fator. Segundo fator, foi produzir menos soja. Existe menos soja no Brasil. Exportou tantos por cento a menos de soja que no ano passado. Claro, quebrou a produção, não tem soja para exportar. Então, também o produtor tem menos soja na mão para segurar, né? Então, ele vai soltar o milho. Pode acontecer isso? Pode. Pode sim. A gente pode ver uma situação bastante interessante neste sentido, de que a gente vai ter aí uma oferta, né, muito forte em relação a esses preços. Então, pancadas pontuais de preço podem ocorrer. O que isso vai trazer? Isso vai trazer a oportunidade, tá, de trazer uma correção forte também no U e também no X, né? Eles acompanham, neste momento estão acompanhando, enquanto a gente não chegar perto do vencimento do julho, a gente vai ver o setembro e o novembro caindo também. Aí o que pode acontecer no segundo semestre, né? No segundo semestre a gente pode exportar, sei lá, está
prevendo exportar 30, 35 milhões de toneladas, acaba exportando 40 e poucos milhões de toneladas, que nós já exportamos. O plantio de verão não acontecer tão cedo, tanto na soja quanto no milho, ou não ter tanto milho assim como está se esperando, porque é muito mais negócio plantar soja no verão do que plantar milho, né, nas características que o país tem, fora determinadas regiões, e assim a gente pode enxergar que tem um espaço grande aí para o milho retomar valores aí acima dos 90 de novo. Fica na casa de 90, 95, fica interessante. O Porto vai mandar muito em relação a isso. Então, vamos ter um pico num determinado momento e de queda, né? Um pico para baixo, né? Não é um pico para cima, é um pico para baixo. Né? A gente vai ter um certo momento em que a gente vai ter um fundo aí nesses valores, em que o mercado vai chegar num ponto que o produtor fala, não, nesse preço eu não vendo não, deixa aqui que estraga aqui em casa, não vou vender porque nesse preço eu não vendo. E aí o cara fala, não, então tá, então vou pagar um pouco mais e os preços começam a tomar um fôlego de novo, pensando que os climas, né, a situação geral está tudo normal. Mas a gente tem um outro problema que também pode empurrar esses milhos aqui para baixo. Aí a gente pode ver realmente esses milhos vir na casa de 60, 55, 60. Que é esse raio dessa guerra, que pode trazer esses milhos muito para baixo. Por que pode trazer esse milho muito para baixo? Porque a gente já viu o trigo despencar de preço nesses últimos 2 dias, né? E o milho acompanhar, porque eles são concorrentes diretos, e a gente vê isso acontecendo, porque a Rússia diz que aceita fazer um acordo, tira algumas sanções e eu deixo exportar pelo Mar Negro, pode sair os grãos da Ucrânia, até mesmo da própria Rússia, né? Eles têm a Crimeia lá, eles têm uma saída para baixo ali, então eles podem também até embalar os deles também, e a produção recorde do trigo lá na Rússia. Então fica esse negócio, o mercado derrete, aí vai derreter com muita força, de repente faz um acordo, uma sanção em relação ao petróleo, o petróleo sai de 110, volta lá para 80, que a gente está vendo essas volatilidades enormes, e aí a gente vai ver esses preços derreterem mesmo. Então, todo cuidado é pouco daqui para frente com tudo que está acontecendo. Então, eu, no momento, não posso falar, olha, nós vamos ter preço rompendo 100 e vai embora. Não me parece, né? Não vejo a minha posição dessa maneira. Tá? É isso que eu entendo, é isso que a gente tem que pensar em relação ao futuro. Então, existe uma tendência de queda que, para mim, primeiro ponto é o 85. Depois, dentro das condições que a gente vê daqui até o final do mês, ele pode perder os 82, 80 e ir lá na casa dos 70, 75, quem sabe 72, e conforme desenrolar a guerra e desenrolar o clima nos Estados Unidos, aí sim, ao entrar julho adentro, quando a gente vai ter então já o forte da colheita acontecendo da segunda safra brasileira, a gente vê ele podendo perder até mesmo 70. Porém, clima americano e um revés nessa história do trigo, na Ucrânia e da Rússia, a gente pode realmente ter os preços de novo sendo elevados. Então, muito delicado, já falei demais, vamos embora. Soja mesmo a situação, né? A soja tá indo aí no semanal morro abaixo. A N julho deu uma melhorada em relação a ontem, muito pouco, né? E a X a novembro, sim, deu aí uma respirada para cima. Boi devolveu de novo, né? Até estava com os preços do boi aqui. Preço da arroba do boi em São Paulo, China, R$ 310 a prazo, né? Para o mercado interno, de 290 a 300, com prazo bem curtinho. Então, esse pico que ele deu voltou de novo. BGIK já encerrou, né? Nem viu o valor que ele encerrou. A gente pode pôr BGI M22. O que ele pôs aqui? Não, eu sei que M22, tá certo? A gente pode ir acompanhando o M agora,
né, tem o M, o Q antes do U e o V. Então, a gente vai acompanhando. Olha só, que queda forte, né? Hoje, forte. Provavelmente o CPEA vem também. O CPEA é uma gangorra sem tamanho. Então, fica bastante interessante aí de acompanhar o boi. Mas o boi está fraco. Os abates, né? As escalas estão longas. E aí os frigoríficos estão tentando aí fazer uma pressão de baixa. Então, 290 a 300, a gente vê aqui que tem um espaço, né, para ele cair, esse boi ainda cair bastante. Café é muito interessante, né, ganhou muita força ontem e hoje, né, rompendo aí esse canal de baixa, né, vamos tirar porque ele já rompeu, foi embora, podemos deixar aqui só uma linha aqui, né, pronto, né, rompeu, está ganhando força, mas o que vem trazendo essa alta no café é o trauma do ano passado. Trauma de frio do ano passado. Então, qualquer massa de ar frio, que nem essa que chegou aqui no sul, mas que não vai subir, traz aí um estresse lá no mercado, porque a gente teve as geadas no ano passado, outra geada esse ano, vai prejudicar a produção para o ano que vem, e aí os preços sobem. Então, é isso que está trazendo o mercado do café para cima nesses últimos 2 dias. Quer dizer, passado esse estresse aí do frio, que o frio se mantenha, né? Vai se manter até a sexta-feira aqui, para no final de semana melhorar um pouquinho, vai ter esse estresse e o café sobe. Então, o café está subindo em cima do mercado clima, do mercado de frio, tá certo? Para esses dias aí da frente. Passou esse risco, ele vai respirar, vai de novo para baixo, até ter uma outra possibilidade aí da gente ver outro frio de novo. Então, isso fez com que o ICF 22, né, o setembro 22, subisse, né, rompesse aqui esse topo, né, e fechou acima. Aí vamos ver como é que ele vai se comportar amanhã e depois. Conforme as previsões do tempo vão saindo, a gente vai ver isso. O petróleo também sobe, né? O café tem uma correlação com o petróleo aí. O 23 também subiu. A gente podia colocar aqui um Z22, tá? Também a gente pode ver aqui ele bastante forte. E a gente pode olhar também em CFH 23, né? Não tem nada. Então, eu acho que eu já tinha posto aqui. ICFZ 22, vamos pôr ele aqui só para a gente acompanhar. E depois que tiver movimento no H, a gente olha o H23. Então, é isso que queria falar. Essa força no café está ligada mais a esse frio que está ocorrendo, mas a gente já percebeu isso em outros momentos, né? A gente já teve aqui, ó, a gente já teve esse momento aqui, deixa eu ver aqui se tem, ó, tá? A gente já teve um momento aqui de alta aqui em relação a possibilidades do que podia estar acontecendo, né? Ele voltou e aí ele começou a ter esses movimentos, aqui é semanal, tá vendo? Os movimentos enormes, vai fazer frio, não vai fazer frio, aqui nós já estamos em maio, né? De novo aqui, pode ser que a gente tenha uma correção forte aí para frente, quando não tiver mais frio. E vou te dizer, vai passar junho, né, que é o mais crítico, a gente vai entrar em julho, até 20 de julho a gente ainda pode ter algum impacto desse frio aqui. Fora isso, passado 20 de julho, eu acredito que o frio não vai impactar mais esse preço do café, porque é exatamente o final do mês de julho, né? De 20 de julho foi as maiores geadas, foram em 20 de julho, ano passado teve, em 94 foi junho, em 2000, sei lá, 75, 2000, não sei quanto, tudo nessa época. Então, no final de julho, se não tiver nada que impacte o café, nós vamos estar partindo também para o final da colheita, e aí sim a gente vai entender que
os preços vão ao mercado e oferta de café traz preço para baixo, tá? Mas vamos acompanhando aí com calma. Vou ficando hoje por aqui, deixo um grande abraço para vocês todos. Vão lá dar uma olhada no outro vídeo que eu fiz, tá bem? Abração a todos e até amanhã.